A todos. Olá a todos. Hoje é a quarta parte da carta 3. Estamos na página 118, segundo parágrafo do livro, e na página 12 do download, que é gratuito em cartasdecristobrasil.com.br. Vamos para a nossa oração? Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim. Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Vamos à leitura? Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte, que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível, e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias, seus lares, para fazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar de rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me, tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam, e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza,
contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que o meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consciente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo o ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Vamos comentar? É tão humano ele ter medo, né? É como se a gente aprendeu que Jesus não tem medo, ele sabia o que ia acontecer, então ele lida com isso, né? Mas ele sofria para lidar com isso. E agora você imagina você ser um discípulo de Jesus. Você está lá, você já foi super corajoso, você largou sua vida, e você está seguindo ele, tem 3 anos, e você não sabe se o que ele está falando é verdade ou se é mentira, se você vai ser rejeitado ou não, mas você está ali com ele, você está vendo um monte de milagre acontecer, e você fala, eu sinto que é aqui o meu lugar. Aí ele fala, gente, estou indo embora, vou morrer na cruz. Aí você, oi? Mas se você for embora, o que acontece comigo? Eu vou ter que voltar a ser pescador? Eu vou ter que voltar a trabalhar, vender, fazendo o que eu fazia antes? Como assim? Então imagina que os discípulos entraram em parafuso. Como é que vai voltar para a vida que eu tinha antes? Qual vai ser a minha vida sem você, Jesus? Eu larguei minha família para ficar com você. Eu sei que minha família está sendo provida. Eu sei e percebo que a providência divina está cuidando dos meus. Mas e eu? Como eu fico sem você? Então devia ser um momento de muita dor. Para o próprio Cristo, que viu os seus próprios discípulos em plena confusão, e para os próprios discípulos, ao ponto dos discípulos querem falar, não, isso não vai acontecer, não. O Filho de Deus não pode morrer. E ele deu tantas vezes que ele não era Filho de Deus, que ele era como nós. E, de repente, essa sensação de fracasso de Jesus. Jesus senti que fracassou. Como é humano. Como ele se coloca de forma tão humana. Ele se propôs a nos mostrar um caminho
e a gente preferiu rotular, filho de Deus. Você consegue, nós não. E nos fechamos para os ensinamentos dele como iguais a nós. Porque ele é como nós. Ele só teve o despertar antes no deserto. Mas até aqui nessa história, ele é como nós. Também a profunda compaixão, né, que ele tinha para com os discípulos, né? Quando ele fala, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos, né? Quanta compaixão! Que sinistro! Ele ter medo, ele sentir, e agora? Será que eu vou conseguir? Por exemplo, como que ele já sabia tudo o que aconteceria? Ele já sabia que ele morreria na cruz, ele já tinha consciência de que ele voltaria, ele já estava unificado com o Pai, ele já estava além da lei do tempo, que a gente conversou sobre isso no encontro passado. As curas eram instantâneas, então ele estava além da lei do tempo, ele não precisava de tempo para a cura. Ele não precisava que o tempo decorresse para que ele soubesse do tempo. Ele já dominava a lei do tempo, que é o que todos nós faremos em algum momento das nossas existências, quando nos iluminarmos, né? À medida da iluminação. Então, ele conseguia saber tudo o que aconteceria com ele. Ele disse, eu vou voltar, eu vou morrer, mas eu vou voltar e vou conversar com vocês. Mas, ainda assim, ainda sabendo tudo isso, ele temia. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir ficar em plena conexão com a consciência universal enquanto eu estiver sendo pregado na cruz? Será que a minha dor física vai ser maior do que o meu momento de consciência divina? Ele tinha dúvida se ele ia suportar a dor, né, da crucificação. É Ele tinha incrível dúvida. imaginar esse Jesus tão humano. E ao mesmo tempo ele fala: nossa, morrer era um alívio. E isso é outra coisa super importante. Da mesma forma como ele ficou no deserto, porque ele quis e se divertiu, porque foi muito legal e não porque ele estava em sofrimento no deserto. Morrer para ele era um alívio. Chegar naquele momento que ele já sabia que ele ia se unificar com o Pai. Então era só o que ele queria em parte, mas ele também queria acolher os próprios e amados discípulos, mas ao mesmo tempo ele queria ser acolhido. E quem o acolheria? Quão humano que é imaginar o Cristo querendo ser acolhido, porque afinal de contas ele quem está se preparando para passar por tudo aquilo. Olhar para Jesus como humano, como parte de nós, como nós, é o que traz para nós a capacidade de compreender que o que ele fez nós seremos capazes de fazer aqui e agora, sem colocar distância, mas trazer para cá. Ele só ensinou o caminho. E a frustração dele era que, por mais que ele explicasse, ninguém aceitava isso. Então, um dos paradigmas desse momento é a gente percebendo que Jesus é como nós e que a gente pode se abrir para fazer o que ele faz. Querem falar? Querem continuar? Então, bora ler. Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima da minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos, que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo,
mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como o faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes, que podem ou não significar um desejar mal, ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderiam ser concedidos a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental, emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos, e isto seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. Vamos Então, falar aqui, antes de contar essa outra história? Ele falou primeiro a figueira, segundo ele vai contar aqui agora. Olha só que legal, né? Ele estava falando assim, que ele começou a ter dúvidas e temores. Quem nunca tem dúvidas e temores, né? Nós temos dúvidas e temores a todo momento. E aí, o nível normal de frequência da consciência dele vai baixando. O nível normal da sua consciência vai baixando, da minha consciência vai baixando, quando nos colocamos nesse lugar de dúvidas e temores. E aí, ele estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima da minha antiga agressividade. Então, quando a gente se coloca com dúvidas e temores, a gente volta aos padrões antigos, que normalmente são de medo da vida, de raiva, de se sentir incompreendido, portanto, somos agressivos. Luta, luta. A luta é um padrão antigo. Nosso planeta viveu em luta por séculos. E a gente está começando a aprender a viver sem lutas e guerra. Então, quando a gente está com dúvidas e temores, a gente volta para um lugar de luta. Lutar com a vida, né? Essas crenças do tipo, tudo na vida se consegue com muita luta. Então, a gente vai trazendo a necessidade de se colocar em postura de guerra. Aí, ele fala, voltei a ser vítima da minha própria agressividade, que não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de harmonia com o Pai Consciente e Amorosa. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de harmonia com o Pai Consciente e Amorosa, as nossas dúvidas vão embora, porque a gente sabe que é tudo para o bem maior. A gente sabe que Deus está aqui, Deus está aí, dentro de cada um de nós. Então, não tem para que ter dúvidas. O que está vindo, a gente pode não compreender, mas certamente é para o bem maior. E à medida que você vai tendo mais consciência, você vai compreendendo o porquê. E aí você vai entendendo ainda mais, e você não se coloca em lugar de dúvidas. Mas com as dúvidas, ele estava agindo no sentido oposto das leis cósmicas do amor. Vamos voltar no conceito que entender as leis da vida é o propósito desse livro, para que a gente abra a nossa consciência, enxergar Jesus como nós, entender as leis da vida para que a nossa vida seja mais fácil. Então, como é a lei cósmica do amor? É a lei de plantar e colher. Aí ele conta, o primeiro episódio foi da figueira. Eu estava tão conturbado, eu estava tão nervoso, eu ia morrer na cruz, eu nem podia falar nada para os meus discípulos, porque eu já via o sofrimento deles. E aí, de tantos conflitos e de tanto medo, eu senti fome, eu olhei para a figueira e não tinha figo. Ah, sua figueira! Né? E aí ele pragueja contra a figueira. No dia seguinte, ela seca.
E aí ele percebe visualmente o que ele fez. Como a gente, quando a vida nos ensina e a gente fala, ui, aqui eu percebo que eu errei. E aí ele tenta tirar o melhor disso. Tenta pegar essa experiência e mostrar para os discípulos dele a lei da semeadura. Mas quando você planta e você colhe, ele também entende que ele vai colher o mal que ele fez daquela figueira. E é isso que ele está deixando claro para a gente. Que quando você manda pensamentos negativos para alguém, porque você não perdoou essa pessoa recebe esses pensamentos negativos. Mas você também, porque volta contra você. Então tem o ditado que a vingança, ela é como tomar uma dose de veneno diária, porque você vai se matando. E a vingança, às vezes, não é uma vingança de ação, mas é uma vingança de continuar sem perdoar, sem perdoar, sem perdoar. À medida que você não perdoa e remoe aquele problema, você está jogando pensamentos e negatividade para aquela pessoa, como Jesus com a figueira. E isso tudo volta, como pequenos venenos que vão machucando o nosso corpo e a gente vai adoecendo e a gente vai falando, por que eu estou ficando doente? O que eu fiz para eu ficar doente? E aí ele vai explicando que essa experiência chocante foi a primeira vez que ele causou dano a alguém, depois que ele já tinha consciência. E aí ele percebe que mesmo ele, o pensamento dele pode trazer tanto coisas para o bem quanto para o mal. Isso é muito chocante. Mas a gente falou um pouco atrás sobre isso. Compreender as leis cósmicas e saber agir com ela, não necessariamente você precisa estar numa iluminação amorosa. O próprio demônio também faz isso, porque ele domina as leis do universo. Então, não é só pelo caminho do amor que se aprende, também é pelo caminho da dor e do sofrimento que aprende. Por isso que às vezes a gente opta por esse caminho. Sempre é para aprender. Eu acho que é muito legal esse recado que ele fala assim, que os nossos discípulos, ou seja, nós, que somos discípulos de Jesus, deveriam compreender que, tendo forte convicção, poderiam ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar. Mas também deveriam estar conscientes, constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Porque aí você vai percebendo o que você está desejando. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isso seria devolvido a eles no próprio tempo. Então, tomar cuidado da condição mental e emocional é o orar e vigiar, que a gente fala sempre, porque Jesus falava sempre. Cuidado com os seus pensamentos. Se você está triste, está com raiva de alguém, respira. Pai, mãe, vida. Me ajuda a encontrar caminhos de compreensão disso, de amorosidade em relação a isso. De compreender que esse irmão está a meu serviço de me ensinar algo. Tira as vendas dos meus olhos para que eu enxergue que algo é esse. Etc, né? Caminhos de conexão com a verdade. Querem falar? Eu gosto mais quando vocês falam. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha do meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça. Empurrei as mesas
espalhando dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então, houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios no templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que o seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveria afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com os meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo, ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi neste momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para me identificar quando fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Ai, gente, vamos falar? Fala. Imagina o sofrimento desse irmão, que aqui Cristo é só um irmão. Imagina o sofrimento dele, os conflitos dele aparecendo. Ele também se achando errado de ter feito aquilo lá no templo. Ele também achando errado que a ira dele tomou conta dele. Mas o que ele podia fazer? Porque ele se permitiu ser tomado pela raiva. E ele estava buscando se acalmar, mas o medo só tomava conta dele. E ele foi percebendo que todos os padrões antigos voltaram em todas as pessoas, porque as dúvidas e temores dele refletiam nas pessoas. Isso é importante a gente saber.
Quando a gente está em equilíbrio, quando nós somos luz, a gente ilumina as pessoas. Quando a gente está consciente de quem somos, as pessoas reverberam essa consciência. Quando nós estamos em temores e medo e insegurança, a gente também reverbera isso. Então, Jesus está nesse momento de temer, afinal de contas, seria a última ceia que ele teria com todos aqueles amigos dele. Seria a última ceia que ele teria em vida, e ele passaria por toda a crucificação. E ele estava aterrorizado. E ao mesmo tempo que ele percebia tudo isso, ele percebia tudo que ele fazia os outros sentirem, todos os padrões antigos voltarem. Mais sensação de fracasso, e é isso que volta para a roda da vida, né? A gente se sente um fracassado e a gente emana mais fracasso. E aí as pessoas ao redor dele começaram a ter padrões antigos. E Judas, que era um bom irmão, que estava com ele, mas ainda tentando identificar a própria fé, com medo dessa coisa da contaminação. Vocês lembram que se eu, naquela época, tenho um filho com cegueira, é porque esse filho está pagando os meus pecados? Naquela época, eles tinham uma consciência de que o pecado ele transbordava para os outros. Então, olha, vocês estão seguindo esse Jesus, e ele é um pecador. E todos os pecados dele vão chegar em vocês, e vocês também serão pecadores. E o medo de um povo inconsciente, quase infantil. Então, Judas se vê com medo. Eu me esforço ao máximo para eu ser um bom judeu, para eu ser um bom homem. E aí, eu estou aqui seguindo Jesus, e ele é isso? Ele é uma pessoa que vai fazer guerra ao invés de trazer paz? Tudo que ele prometeu não aconteceu. Olha que humano, como Jesus humaniza Judas. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que eu estava a ponto de converter-me em um perturbador da paz. Com todo o medo que eles vinham sentindo, porque esse medo era reverberado por Jesus. É um climão que se cria. Então tinha aquele climão, o medo da morte. Todos eles não estavam mais em estado de consciência e amorosidade. E a gente deve perceber quando ao nosso redor a casa caiu e as pessoas estão aflitas. E a gente conseguir manter o nosso estado de paz, porque é assim que a gente ajuda os outros. Muito mais do que com palavras. Criando um ambiente de amor. Criando um ambiente de paz. Compreendendo que o estado de temor e de sofrimento e de tristeza pertence ao irmão, mas que você pode estar num lugar centrado e que assim você ajuda, ó, muito mais. É super legal a gente compreender as leis da vida, porque a gente entende o poder dos nossos pensamentos de uma forma muito mais profunda do que só o pensamento tem poder. Não, o pensamento tem poder. O sentimento negativo chega ao irmão. O sentimento de medo chega ao irmão. O sentimento de paz e serenidade chega ao irmão. E você testemunhar isso para que não haja mais dúvida, para que seja uma convicção profunda. Se abrir para novos paradigmas, né? Olhar para essa história com todo o amor, com todo uau, esses são os passos. Ele não está contando uma historinha aqui, ele está fazendo ensinamentos. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado.
Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava, por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava do seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei Gente, nos não sacrifícios. dá para ter mais piedade de Jesus. Imagina ele pensando, eu vou morrer daqui a pouco. Passei 3 anos ensinando para essas pessoas. E eles só falam de morte, 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 e anjos que matam, e sangue, e sofrimento para o concorrente. Sem entender que o concorrente é unificado conosco. Que essa guerra de uns contra os outros só prejudica a si mesmo. Sem enxergar Deus nos irmãos. Porque colocavam aqueles que aprisionavam os israelitas, que eram os egípcios, como vilões e por isso mereciam morrer. Isso depois de ter passado 3 anos ensinando o contrário. No dia da última ceia que ele ia ter com os discípulos dele, João, que era o discípulo amado, o mais jovem, o mais apaixonado por Jesus, levanta com veemência e conta uma história sem pé sem cabeça, que foi contada geração após geração, de morte, guerra e sofrimento. Anjos da morte que vão matar os primogênitos. Coitados desses egípcios que viram seus primogênitos mortos. Coitado nada! Eles nos aprisionaram, entende? O padrão da guerra que volta. Que frustração de Jesus. E aí ele está tão frustrado, que agora começa a ficar divertido. Pensei nos sacrifícios de animais no templo, amando a todos os seres vivos da criação como eu amava. Esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha-me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com um certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não tivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido
e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir, em lembranças do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado, mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Eu acho super interessante ele usar de cinismo nessa hora. Jesus vai contando ao longo das cartas que ele era um cara divertido, que ele era um cara que, quando inventava as parábolas, ele procura um certo humor. A gente vai olhando para Jesus com as histórias e vendo um pouquinho de humor nele. E aqui ele está lá ouvindo sangue, 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 e pensa: é sangue que vocês querem? Então tome o meu sangue, que será dividido por todos vocês, para que vocês lembrem do esforço que eu estou fazendo de trazer uma verdade para vocês. Tomem o pão, que será minha carne, para que vocês lembrem de partilhar esse pão entre as pessoas, de partilhar a vida. E é essa dualidade que é tão confusa na igreja, que a igreja vai chamar de mistério da fé. Porque a gente chega lá, a gente vê Jesus morto na cruz, mas a gente também vê uma partilha do pão. E a gente fala: como assim? A gente vê um vinho que, ao mesmo tempo que é vinho embebeda, ao mesmo tempo é o vinho que representa o sangue da vida. Como assim? E essa dualidade, ela é tão confusa e tão interessante, e assim se sentiram os apóstolos. Lá estão eles, sem entender nada, também num grau de frequência super confusa de temor, esperando, sem saber por quê, porque o protetor deles, o grande protetor, o que trazia paz e serenidade, está totalmente confuso. E aí ele vem com essa historinha do sangue, mas eles queriam sangue, porque era só o que eles compreendiam. Jesus passou 3 anos tentando mostrar que era como nós. E as pessoas só colocavam eles como maior, como filhos de Deus. Então, nesse momento, eles colocam como: é sangue que vocês querem? Toma sangue. Esse é o sangue, né? O verdadeiro sangue da minha verdade, da verdade da existência. E aí, de novo, eu convido vocês a olharem o milagre de Lanciano, onde o vinho virou partículas de sangue. É super interessante perceber como que a vida foi se formando, como que o poder das nossas mentes criaram milagres como esse milagre que é tão poderoso, como as chagas que algumas pessoas se criaram em si mesmas, porque são Deus em nós que criam esses próprios milagres. Então é super interessante mesmo imaginar a dor dele e ao mesmo tempo perceber: o que será que eu posso deixar para os meus discípulos? O que será que eu vou fazer eles lembrarem dos meus ensinamentos? Eu passei 3 anos falando e eles não lembram de nada. Agora, o que será que eu falo para eles? O que vai fazer eles lembrarem da partilha, da verdade da existência? E aí ele traz para a gente uma super dualidade, que é essa dualidade que é repetida todos os dias na igreja. E é irônico para a gente também, né? Tá lendo uma coisa que foi tão enraizada, né? Uma crença, né? Tão forte, né? E que realmente um ritual diário, né? Ritual que se pratica diariamente. De repente a gente escuta algo assim, para alguns realmente choca, né? Hoje a gente fala da violência como se falava do sangue, né? Fulano matou alguém, ou tal pessoa matou o filho matou a mulher na frente dos filhos. A gente vê nos jornais o sangue, a morte.
Eu estou aqui em casa e a moça maravilhosa que trabalha aqui conosco estava assistindo a reportagem de sofrimento. Ela já está consciente, ela já está com tantas curas que ela recebeu. Aí eu falo, por que você está ouvindo isso? Você não compreendeu ainda que sua mente cocria aquilo do qual você se cerca? Para que você está ouvindo ela? Ai, mas eu quero saber a história. Mas é história de morte e sofrimento. Ai, que fulana matou Beltrano na frente de Ciclano e que tantas pessoas sofreram. Meu Deus, é a mesma história do sangue dos primogênitos do Egito. É dor e dor e dor. Por que que a gente quer ouvir a história de sofrimento dos outros? A gente não compreende que isso cocria a nossa realidade. A gente não compreende que os jornais que falam disso só estão criando para a gente uma névoa que fecha a nossa visão da verdade da existência, que é o amor. Mas é isso que os jornais vendem, né? E é isso que a gente é bombardeado todos os dias. E se você fala, eu não quero ouvir isso. E pensando assim, depois de 2000 anos, a gente vê como ainda a nossa fé em quem nos alimenta é frágil. Frágil. Porque uma fofoca de, ai, mas eu quero saber. Não só ela quer saber, muita gente quer saber. Né? Não só a sua funcionária quer saber a fofoca do dia ou a tragédia do dia, vamos dizer assim, né? Quantas pessoas ainda alimentam isso e deixam para trás essa intimidade tão maravilhosa com com a verdade, com a verdade. Voltando um pouquinho atrás, tem uma anotação no meu livro que diz assim, ó, no que a gente leu hoje, da nossa primeira leitura, eu não sei se foi da primeira ou foi da minha leitura, né? Movimento de sintonia com o Pai é ficar com o que é aceitar. Então, uma hora ele fala no livro, eu não sabia como fazer os meus discípulos aceitar o que viria, que era a minha crucificação, né? Que era o que é. Então, eles ficaram na doideira da mente, a emoção tomou conta, e aí o medo você acessa seus padrões antigos, que é agressividade, é doideira, é loucura, e você entra num caos geral. O quão não estamos nessa mesma posição e nesse mesmo lugar há 2000 anos? Pensa na pandemia, foi a mesma coisa, foi aquela loucura, aquele caos, desestabilizou todo mundo, tal. E hoje, com guerra, Ucrânia, e etc., com um monte de coisa que anda acontecendo, violência no nosso país, do mundo moderno e tudo mais, é incrível como as pessoas se desconectam tão facilmente daquilo que faz com que ela esteja viva. É, Né? porque a gente esquece quem somos, né? Exato. E essa dualidade é que é o interessante. Por exemplo, quando a gente se separa da nossa mãe, que a gente é bebê e a gente pensa que a gente é um com a mãe. De repente, a gente percebe que a gente é um indivíduo. A gente também se separa de Deus. E a gente vai descobrir que nós somos um indivíduo. Para a gente voltar à consciência de quem somos e do poder que habita em nós. Esse é o bagulho da vida. Entender que Deus e nós estamos unificados, mesmo a gente se sentindo separado. É como a gente achar que a gente pode se separar das nossas mães. Aí a gente se olha no espelho, a gente é a cara da nossa mãe. E aí a gente quer achar que a gente é separado dela. E todas as histórias delas a gente repete. E a gente se vê repetindo as mesmas histórias da nossa mãe. Então a gente não está tão separado assim. A gente não é tão separado da nossa mãe assim. Por isso que a gente repete as mesmas histórias. Por isso que a gente ensina os filhos do mesmo jeito que as nossas mães nos ensinaram. Por isso que a gente se parece com elas no espelho. É muito legal. É muito louco compreender a dualidade da vida. E esse é o convite mesmo, né? Se afastar dessas histórias de sangue. Se afasta disso, porque isso só vai te colocar nesse lugar que ele está explicando que os discípulos se perderam. E olha que os discípulos não são qualquer um. Nessa altura aqui, os discípulos já tinham experimentado fazer os milagres. Porque há um momento em que Jesus vai se preparando para morrer, e isso a Bíblia conta muito bem, e que ele fala assim, discípulos, eu vou mandar vocês na minha frente. Vocês vão de 2 em 2, não levem nada, porque vai ter gente que vai prover vocês no caminho. E aí os discípulos falam, ai, como é que eu vou? Meu Deus, eu vou me aventurar.
2 discípulos caminham sozinhos, de grupos, e eles começam a experimentar fazer milagres. E Jesus vai instruindo eles a fazer curas assim como Jesus faz. Então, quando Jesus está perto de morrer, os discípulos já estão curando pessoas, já estão experimentando a consciência divina fluir através deles, já estão experimentando tantas coisas, mas ainda assim, o padrão e a frequência de temor e medo e tristeza de Jesus impregna neles e eles voltam para os padrões antigos de contar histórias de sangue, sangue, sangue. Então, eles não eram quaisquer um. E eles se perderam nisso. E a gente se perde também, porque nós somos como eles. E olhar para nós mesmos e falar: oh, quero saber de amor, não quero saber de sofrimento, porque é isso que eu cocrio, é com que eu me cerco que eu cocrio. Sim, Acho que podemos ficar por aqui hoje, né? eu acho que sim. Ensinamentos do amor do Pai. É, O que fazemos com ele? a gente se cuida, a gente se ama. Uhum. Aprender a se amar é uma grande etapa dessa vida. Porque se amar significa compreender que as escolhas de sofrimento que nos fizeram sofrer foram, na verdade, as melhores que puderam ter sido. E quando a gente se ama, a gente honra a Deus que está aqui, ó. A gente glorifica a Deus, a gente saúda a Deus. É isso que a gente Exato. pode fazer. Independente de qualquer coisa, né? Tem aquela frase que Jesus fala: amai ao próximo como a ti mesmo. E esse como, ele é super importante, porque não é mais nem menos, é igual. Então, ame ao irmão, mas ame a si mesmo. Ame ao outro e ame a si mesmo. É sempre na mesma medida, na justa medida do amor. Não tem como você amar o outro sem se amar, né? Porque você não faz a experiência do verdadeiro amor de uma certa forma. É, porque às vezes a gente se anula e a gente acha que a gente está amando ao outro, mas quando a gente está se anulando, a gente em algum momento vai ficar exausto e vai jogar tudo pro alto. Sim. É isso. Aí vem todos os conhecimentos sistêmicos que a gente ouve em tantos lugares, que a gente conversa tanto, né? Entender a vida como um sistema. O que vai, volta. O que eu planto, volta. Então, quando eu me amo, volta amor. Uhum. É muito legal. E eu acho que o Muito. mais legal é ver a humanidade de Jesus. Ele está se preparando para a morte e ele está super. Gente, quem vai morrer sou eu. Ei, ei, quem vai morrer sou eu. Ei, quem vai para a cruz sou eu. E vocês estão fazendo drama? Hello, eu que tenho que estar fazendo drama, sou eu. E aí ele tem que lidar com isso tudo. Ele quer a compaixão dos discípulos, mas ele só vê os discípulos totalmente perdidos. Ele fala: ai, como que eu posso trazer uma mensagenzinha que fique na cabeça dessas pessoas maravilhosas que eu tanto amo? É muito divertido. Então tá bom, meus amores. É isso. Até a semana que vem e a gente continua. A carta 3. Beijos! Beijo.